Em 29 de março de 2008, um crime choca o país. Isabela Nardoni, uma menina doce de 5 anos, foi jogada de um sexto andar em um prédio de São Paulo. Para a surpresa de todos, seu próprio pai e sua madrasta estariam envolvidos no homicídio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Bem, vou falar no início para vocês não esquecerem de se inscreverem, de comentarem, de compartilharem aí com quem gosta de True Crime, certo? E também deixe para mim aqui as sugestões de novos vídeos, né, nos comentários. Pois muito bem, vamos ao caso de hoje. Na verdade, esse é um caso que até hoje ele é muito emblemático e muito revoltante de se falar, que é o caso da Isabela Nardoni, que a vida dela foi ceifada quando ela ainda tinha 5 anos de idade. Ela fazia aniversário em abril. Sendo mais específica, ela nasceu em 18 de abril de 2002. Mas, infelizmente, a fatídica noite do dia 29 de março de 2008 traria aí um caso revoltante para o Brasil inteiro. Bem, os pais da Isabelle, eles eram separados, a Carolina e o Alexandre. Então, na verdade, eles não chegaram a ser casados, eles tiveram uma filha juntos em um relacionamento. Veio a Isabelle. Até onde se conta, ele não era um pai agressivo, ele era um pai bom. Logo, ele se casa também com outra Carolina, só que esta é Carolina Jatobá. Também tem aí 2 filhos com a Carolina. E o que se observa é que a Isabela, ela gostava de ir para casa do pai, ela não tinha nenhuma aversão ao pai e nem à madrasta. Só que na noite do dia 29 de março, o que acontece? O que é uma ida normal do casal ao supermercado começa a dar errado. A Isabelle, ela estava na casa do Alexandre, né? Era o dia dela ficar com o pai. Então segue para o supermercado a Isabelle, os 2 bebês, né? As 2 crianças novinhas, fruto do segundo casamento do Alexandre, a Carolina Jatobá e o Alexandre. Eles seguem ao supermercado e há relato que o desentendimento ali da família começa no próprio supermercado, que parece que o cartão não passa na hora ali de pagar as compras. Então, o Alexandre fica um pouco irritado, a Caroline também, e ali já começam, né, as brigas. E vamos lembrar que tudo bem, eles estavam com 3 crianças no carro. Criança vai fazer birra, criança vai chorar, criança é criança. Não é um mini adultinho, é uma criança, vai ter comportamento de criança. Então entraram todos no carro para voltar para casa, e daí já se há um relato muito forte, que quando eles estavam voltando lá para o apartamento deles, se eu não me engano era no bairro do Tucuruvi, a Isabela, ela fez algum comportamento que não agradou a Carolina. Então a Carolina, ela vira e bate com a chave aqui, nessa região da Isabelle. A Isabela fica ali um pouco desacordada. E nisto, o casal, pela pancada, a Isabelle, ela dá ali uma perda, né, de consciência. E eles sobem para casa e nisso é possível ver nas imagens que o Alexandre está com ela no colo. E, gente, chegando dentro da casa, aí começa o show de horrores, vamos falar assim. O que ele faz? Com o impacto da batida, segundo o que é contado, que a Isabela recebeu na cabeça, gente, é uma criancinha, não tinha nem 5 aninhos direito, né? Se tivesse gente também, ia fazer 6 aninhos, né? Muito pequenininha. Qualquer algo, se fosse feito com ela com mais força, poderia desmaiá-la, né? Um tapa, um soco, imagine receber um golpe na cabeça. Quando entraram na casa, ela estava gotejando. O que o Alexandre faz? Ele está com a criança no colo, gente. Simplesmente, ele joga a criança para acertar
a criança no sofá. Aí vocês pensem numa coisa. Corpinho de criança, tá? Criança de 5 anos. Pode ser que ela tenha já recuperado a consciência dentro do apartamento. Isso ainda é muito contraditório. Provavelmente, né, pode ter recuperado. Mas mesmo assim, mesmo se ela tivesse desacordada, o próprio pai, ao mirar ela no sofá, joga a criança errado. Joga a criança, né? Vamos começar a jogar uma criança. Vou falar de novo, de 5 anos, como se fosse um saco de arroz. O que acontece com a Isabela? Ela bate com uma parte do quadril, entre o quadril e essa região aqui da cintura, no braço do sofá. Normalmente, quem lembra, o braço do sofá, somente na década de 2000, era uma madeira um pouco mais resistente. E o corpinho de criança, gente, ela era magrinha. Depois, na perícia, tem até fratura nessa região, com a brutalidade que ele jogou a criança ali. Vamos ser um pouco mais humanos nesse caso, que é muito difícil ser humano com um pai desse. E eu falo com o pai porque não estou tirando a Carolina Jatobá aí da culpa que ela tem. Mas ele era o pai, né? Enfim, no lugar de cair uma ficha, gente, eu exagerei com a minha filha, ou que ela tinha exagerado, e pedir ajuda, tudo bem, depois eles teriam ou não de responder porque machucaram a criança. Qual foi a brilhante ideia? Vamos esganar a menina. Então a Ana Carolina Jatobá começa ali a apertar o pescoço da criança. Depois eu vou falar mais sobre isso. Gente, ali sem saber o que fazer, depois de tanta violência contra essa criança, o casal toma a pior atitude que eles poderiam ter tomado. Eles têm a brilhante ideia de jogar a criança pela janela. Para ser mais específica, do 6º andar. E aí, gente, o que acontece? O porteiro do turno escuta alguma coisa cair, ele não sabe exatamente o que é, ele corre para ver e vê que é o corpinho de uma criança. Gente, o porteiro entra em pânico, ele e uma outra moradora. Diz nisso, é o porteiro que liga pro SAMU, tem essa ligação, até que vocês quiserem puxar, é algo muito agoniante do porteiro falando que tem uma criança conversando ali com a pessoa, né, do socorro e tudo mais. O Alexandre desce e faz o teatrinho dele, né, e começa a falar, não, porque nós chegamos e tinha um homem dentro de casa e esse homem correu e não sei o quê. Tudo bem. Tudo bem. Se há aí, infelizmente, o funeral da Isabelle, a mãe, a outra, Ana Carolina, né? Me perdão que eu falei só Carolina, mas é Ana Carolina, ambas. Só que é uma Ana Carolina mãe e a outra Ana Carolina Jatobá madrasta. E, gente, pra vocês terem uma ideia, a Ana Carolina mãe, ela tem um canal que eu não consigo assistir. Eu sei que hoje ela se elegeu, se não me engano, vereadora, né? E eu não consigo ver muito ela falando sobre a filha dela, porque me dá um aperto no coração muito grande. E eu faço ideia do que essa mãe sofreu, do que essa mãe passou. De um dia a filha dela tá bem, tá viva, tá cheia de saúde, no outro dia ela pensando que a filha dela tá segura com o pai, com o progenitor, e simplesmente ela recebe a notícia que a filha dela tá morta. A história contada pelo Alexandre, pela Ana Carolina Jatobá, a gente não bate, porque entrou alguém lá no 6º andar e invadiu o nosso apartamento. Em primeiro lugar que, assim que o resgate chegou, a polícia também foi chamada, o policial vasculhou a casa, vasculhou o condomínio, não tinha ninguém lá dentro. Não tinha como ninguém ter saído lá de dentro. E outra coisa, no lugar do próprio Alexandre, quando ele viu a criança ter tomado alguma providência de salvar a filha, não. Consta nos registros policiais uma ligação de 10 minutos para o pai dele, que é advogado. O Alexandre também é advogado, gente, mas ele não é uma pessoa ali muito dotada de inteligência, tá? Ligou para o pai. Começam aí as investigações
E esse é um detalhe que eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeiro, um ladrão entra na sua casa. Vamos lá. Entra no 6º andar da sua casa. Aí, este ladrão, ele dá de cara com aquelas grades, como se fosse uma tela de proteção. Quem tem filho sabe que a gente coloca aquelas telas de proteção para criança não se acidentar, ou para bichinho de estimação também, quem tem gatinho, ou outros bichinhos não pularem. Esse tipo de tela é muito firme. Eu, Rita, com 42 quilos e 1,59 m, se eu pegar um alicate, eu não consigo cortar aquele tipo de arame. Eu não consigo, eu não tenho força física para isso. Então vamos pensar. O ladrão, ele teria todo esse tempo de, no lugar de roubar a casa, ir lá, pegar um alicate, ou, não sei, na cabeça dele, o ladrão já teria entrado com o alicate, cortar a tela para passar os braços, vamos pensar, né? E defenestrar uma criança. Ele teria todo esse tempo. A história estava muito mal contada. Aí, gente, madrasta e pai viram os principais suspeitos. Não tem como. Me lembra também que eles apareceram no Fantástico. E, gente, eu nunca vou esquecer essa entrevista. O Alexandre ele não falava, ele ficava assim. Quem falava era Jatobá. Aquela cara, gente, o cara... Deus que me perdoe, mas tem uma cara de mongo. Uma cara de mongo. Ai, porque ela fazia um coração e não sei o que. Ah, gente. Para. Nisto, a polícia começou aí a dar grandes avanços na investigação. Pediram, já que a Isabelle tinha uma fissura, as chaves da Jatobá, ela deu uma desculpa, eu perdi minhas chaves. Perdi minhas chaves, tá bom. E pediram a roupa, né, a camiseta que o Alexandre estava usando no dia. Gente, era muito fácil, né? Mesmo assim. Como a polícia descobriu? Muito simples. As pessoas pensam que conseguem passar a perna na polícia, gente. Porque o apartamento, prestem atenção, a primeira vez que ele foi periciar, eles entraram no apartamento, meu povo, e o apartamento estava virado de ponta cabeça. Dava para entender? A casa estava virada dos avessos, desde fralda de bebê até absorvente. Absorvente e fralda em lugares que não eram para eles estarem. Claro, no chão. O próprio chão mesmo, gorduroso, é diferente você não passar o pano na casa. Ah, não vou passar o pano na casa na segunda-feira. E na quinta você passa. Dá pra perceber, porque, poxa vida, você utiliza a tua cozinha, então aquilo ali vai ficando gorduroso. Então, o pessoal da perícia falava que pisava no chão e era aquela crosta de gordura. E aquele cenário de bagunça, continuavam ali na perícia, né, verificando a casa, e encontraram um balde com uma única fralda suja. Levaram a fralda e recolheram também, quando eles jogaram luminol, no caso, foi a doutora Rosângela, maravilhosa, também sangue ali perto do sofá. Até aí não dá pra culpar ninguém, porque pode ter sido algum bichinho que se machucou, a gente mesmo ter se cortado, tá? A doutora coletou essas provas. Dentro do carro também tinha sangue. Tanto que depois do julgamento a defesa fala, a senhora tirou do carro. Não, eu coletei as provas, eu não tirei, nem implantei nada. Estava lá, eu só recolhi. Tudo bem, já tinham essas provas, né? E realmente, o sangue que estava na fralda bateu com o sangue que estava no chão e bateu com o sangue que estava no carro. Se fazendo uma trilha ali do caminho, a criança já entrou sangrando. E dá para saber a altura do gotejamento. A Isabela era piquititica. Não ia ser daquela altura. Já o pai é um homem alto. É um homem alto. Então, o que a perícia conseguiu aí ter com essa averiguação?
que ele estava carregando ela nos braços e que ela estava sangrando. E Piaf está chorando. Chegou a diva do canal. Filha, você chorou, agora você vai ter que aparecer. Olha, minha pequenininha, tá revoltada. Traz aqui essa mocinha linda da mãe, buchutinha. Oi, quem é minha gostosa? Ih, tá nervosa, só o papai. Só com o papai. Pois bem, outra coisa também... Fogos. Outra coisa também que foi feita, seguinte, foram averiguar a janela, galera. Uma pessoa na época voluntária montou para a doutora Rosângela uma boneca que teria aproximadamente a mesma altura e o mesmo peso que a Isabela. Então, fácil. Colocaram um policial, mais ou menos ali com a altura do Alexandre, o porte do Alexandre. Compraram uma camisa igual a que ele usou. Encostou na parede. Passou os braços, passou a boneca. Tanto que ele poderia ter sustentado aí o Alexandre, que a criança foi lá, que o alicate cortou, né? Porque dele não dava pra sustentar. Falar que ele não iria inventar, porque ele era bem capaz. Quem pula é diferente de quem é defenestrado, porque ela caiu e uma mãozinha passou pela parede. Então, colocou os braços, primeiro soltou um braço, depois soltou o outro e a mãozinha foi indo até chegar ao chão. Gente, estava feito. Tinham tudo para prender o pai. A dona Jatobá encontraram vestígios de unhas no pescoço da criança que não poderiam ser do Alexandre. Por quê? O cara não tinha unha. Ele roía tanto a unha que a unha dele era aquela unha que fica na carne viva. Já ela. Então, ambos fizeram essa atrocidade juntos. O Alexandre e a Jatobá, eles enfrentaram o júri popular em 2010 com os grandes holofotes da mídia em cima deles. Foram aí condenados por um crime triplamente qualificado, fraude processual, né? Porque, gente, tanto de história que eles inventaram, pelo amor de Deus, né? Só se a polícia fosse... Se a polícia não fosse polícia, a polícia acreditaria. Fraude processual é quando a pessoa ali que está sendo averiguada, ela tenta apagar vestígio, ela tenta dar um jeito para a polícia não pegar, para a polícia não descobrir. E foram o que ambos fizeram. O Alexandre pegou 31 anos de regime fechado. A Jatobá pegou 20 anos e 6 meses. Gente, durante um tempo aí, eles continuaram juntos e negando até hoje que cometeram essa barbaridade. Mesmo tendo aí todas as evidências em cima deles, não são evidências quaisquer, gente. É um trabalho sério de perícia. A própria doutora Rosângela, ela é super reconhecida no mundo dos peritos. Fez o trabalho dela aí da melhor forma possível, não estava de brincadeira no local e a polícia não estava de brincadeira no local. Ficaram, não, porque teve outra perícia, tudo bem, gente, mas teve outra perícia que iria favorecer os réus. Vamos combinar. O Alexandre, na verdade, ele pegou 31 anos e 1 mês, tá? Tá com 44 anos e já tá na rua. Cumprindo aí regime semiaberto, gente. Eu fico pensando, Dia dos Pais, Natal, pra ele, bom, pra quem tem algum tipo de sentimento, sem estar com o filho, né, mas pra ele não deve ter simbologia nenhuma. Isso aí tá com 44 anos, se ele quiser ter outro filho, pra ele já tem, na verdade, 2 filhos aí com a Jatobá. Se ele quiser ter mais, pra ele tanto fez como tanto faz. E nega até hoje que tenha feito isso com a Isabelle. E outra,
o semiaberto dele, que aí, né, semiaberto, pra mim tá solto, né? Porque não tá podendo vir pra rua, tá solto. É na cadeia das celebridades, Tremembé. Então, tá aí fazendo repouso numa cadeia de celebridades. Cadeia aí de Suzane von Richthofen, entre outras. A Dona Jatobá, Ana Carolina Jatobá também. Já cumpre aí a pena de... Foi reduzida, né? Foi para 26 anos. Solta. Também regime semiaberto. Destruíram aí a vida de uma mãe, da Ana Carolina mãe. Destruíram a vida da Ana Carolina. Hoje a Ana Carolina ela teve um filho. Se eu não me engano, ela tem 1 ou 2 filhos. Eu sei que ela foi mãe novamente. Mas marcou ela para sempre. Uma das entrevistas que eu assisti com a Ana Carolina mãe já faz bastante tempo e me tocou muito ela falando que o que mais ela ficava triste é que ela pegava as roupinhas da Isabela, ia cheirar e o cheirinho da filha estava desaparecendo. Gente, isso é de desolar qualquer ser humano, né? A mãe e o filho, eles têm um reconhecimento muito grande pelo cheiro. Até mesmo o bebezinho, o recém-nascido, a gente fala bebezinho, mas ainda é um feto, né? Até 90 dias a gente chama de feto. E ele reconhece a mãe pelo cheiro, e a mãe também tem o cheirinho do filho, né? E ela falar que o cheirinho da filha dela estava desaparecendo. Essa entrevista, eu nunca esqueci essa entrevista. O casamento aí da Jatobá e do Alexandre não durou para sempre. Eles ficaram juntos durante todo esse tempo, o casal negando. E há pouco tempo, se não me engano, também em 2023, ano passado, se separaram. Acabou a loucura 2. Bem, eu sempre falo da teoria pessoal aqui, ou de outras teorias que eu tenho com vocês. Gente, eu não tenho... Sobre o crime em si, eu, Rita, sempre acreditei muito na perícia. E eu acredito que foram eles, gente. Não pode se apontar uma outra pessoa se não existe uma outra pessoa, se não existe fatos. Se existisse alguma comprovação de que eles tinham algum inimigo, alguém que seria capaz de fazer isso com a criança, tudo bem. Há relatos também de pessoas próximas a Jatobá que falavam que ela dizia que a Isabela era insuportável. Por incrível que pareça, a Jatobá, quando ela foi para o semiaberto, ela foi até o cemitério visitar o túmulo da Isabela. Os fotógrafos pegaram este momento. E ela tem uma tatuagem escrita Isabela. A gente não sabe ao certo se essa tatuagem foi feita de livre e espontânea vontade ou de livre e espontânea pressão dentro da cadeia. Não sabemos. Teoria sobre ambos não terem confessado. O pai do Alexandre Nardoni, ele é um advogado muito importante dentro aí da área do direito. O que a gente subentende? Não são, ele não é nenhum Zé Povinho, nenhum pobrinho. O pai é bem influente. Quem sustentava os dois era o pai. No apartamento que aconteceu todo esse crime, era o pai. Então, o que a gente desconfia? Que o pai, até mesmo, de alguma forma, não sei como, gente, pagou o silêncio da Jatobá. E claro que instruiu o filho a não confessar. Por quê? Só sendo por honra mesmo, porque hoje é um crime confesso. Dependendo do crime, né? Eu nem sei, gente, se depende de crime, se não depende de crime, porque um crime desse, o cara contar, ainda ter a pena batida porque contou, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Quem perdeu a vida foi um anjinho de 5 anos de idade,
que não tinha no pai um inimigo, que foi pra casa do pai, que tinha um bom relacionamento com os irmãozinhos também. E essa fotinha aqui que aparece é uma das fotinhas também que eu, Rita, acho mais espetacular dela, porque ela tem uma carinha de anjinho mesmo. A Isabela, ela tinha uma carinha de anjinho, de uma criança que poderia estar viva hoje. Se bobear, gente, o tempo realmente que as pessoas às vezes têm de cadeia não é o tempo que a pessoa teve de vida, né? O tempo que a pessoa realmente, antes de entrar no semiaberto e tudo mais, não é o tempo que a pessoa teve de vida. Tudo bem que não foi o caso dos dois, né? Porque se a gente fizer uma conta aí, quando eles foram pra cadeia em 2010, mas não justifica. Não justifica você ter a coragem de matar uma criança de 5 anos. Gente, eu não sei se foi um impulso, se foi por uma loucura 2, porque ele parece ser um homem frio. Ela também. Ela estava, tudo bem, numa depressão pós-parto, a situação ali de imundície que estava na casa dela era por conta dessa depressão pós-parto, mas não justifica, gente. Ainda por cima, você ceifar a vida da sua filha. Em todo mundo animal, é instinto dos pais defender a prole, defender a cria. Vai mexer num filhote de cachorrinho, de gatinho, pra ver se você não sai mordido. Vai lá. Agora, o próprio ser humano, isso não é ser humano, né? Não sei. Bicho também não, que bicho é muito nobre. O único adjetivo é monstro. Um monstro desse faz isso com um anjinho de 5 aninhos. O que essa criança fez de tão horroroso? De tão horroroso para uma adulta pegar uma chave e dar na testa da criança. O que essa criança fez de tão terrível? O que uma criança de 5 anos pode fazer de tão terrível para o pai arremessar ela sem nenhum cuidado num sofá, ela se machucar ainda mais gravemente, para ser enforcada por uma mulher adulta que dava 2 dela, gente, para ser jogada pela janela. Era assim, lógico que nada justifica isso. Da queda, galera, quando ela caiu, ela ainda estava com vida, mas ela chegou ao hospital e ela não resistiu. É lógico. A Isabela resistir ia ser um milagre. Porque ela só não foi arremessada. Ela veio numa via sacra. Ela veio numa via sacra antes de entrar naquele apartamento e ter a vida tirada com toda essa crueldade. Bem, gente, é um caso muito complicado, muito pesado. Eu realmente fico muito emocionada falando desse caso, porque pra mim não justifica nada, mas nada que essa criança tivesse feito, falado, justifica as pessoas que deveriam, por obrigação, cuidar dessa criança fazer uma maldade dessa. Mas eu vou ficando por aqui. Tem vídeo toda quinta-feira, tem shorts aí no canal. Vai quebrar um pouco o clima. Minha princesinha linda, parecia. Até ela tá mais quietinha. Parece que eles sentem, né? Minha princesa. Não pode. Também não exagera, também. Dá beijo também. Mas ela é ridícula de mamãe. Também vai levar patada do gato. Mas ela não deu patada na mamãe. Beijo não pode. Ela foi carinhosa. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Quem gosta de True Crime, tem as redes sociais, o Rita Hall Seixiste, que aí é o meu Instagram, o TikTok, que é qual, amor? Rita Hall Seixiste e Rita Crimes também. Rita Crimes. O Douglas deixa aqui na descrição pra vocês. Perdoem, é um caso que eu fico muito emocionada e muito indignada pra falar. Se eu falei algum detalhe, a produção depois corrige, mas eu queria muito contar esse caso para vocês, infelizmente, que é um caso aí que é o lixo do lixo do lixo do lixo de que um monstro pode fazer. Eu vou ficando por aqui. Obrigada
por terem ficado comigo até agora e até mais.